Ah, o perfil do negócio da Laís, né? A série, essa aqui é a série F. Eu comprei para você, eu dei para você e pro Gabriel, a série E. E dei pro Alexandre a série E. Mas ele pode trocar com ela depois, dei esse F para ela, porque eles ficam juntos lá. Agora não vem, não? Agora eu não vem, não. Só vem a primeira aula. Vai ser. Então, onde a gente tinha parado exatamente na aula passada? Qual foi o ponto, só para eu me lembrar, se a gente já tinha falado da violação de paridade. Né? A Schwinger falando, tá certo? Não, tá certo. Então tá, eu lembro onde a gente para. Não, fala aí. Eu te comentar, para a gente assistir as aulas. Enfim, isso. Você vai retomar aqui ou não? Vou pegar alguma coisa dali, vou supor que eu vou pegar o essencial dali que eu queria aprofundar um pouquinho, porque estava. Bom, então a gente tinha falado o seguinte, já tínhamos chegado, né, à introdução dos quartos. Então, nós chegamos lá, depois da discussão da quebra da paridade e da discussão da necessidade, quer dizer, a gente discutiu bastante na aula passada, por que é que surgiu a ideia de se introduzir um campo escalar. E o campo aqui visto, então, né, a necessidade desse campo escalar, que depois vai ser o campo de Higgs, né, o campo escalar, que depois vai ser o campo de Higgs, a necessidade básica dele estava associada com duas questões importantes. Né? Uma é a geração da escala, ou seja, entendeu que a massa está ligada à massa da matéria, Com isso, basicamente, nós entendemos pela equação de Dirac, né? A equação de Dirac, que é a massa de Dirac, pode ser o resultado da interação com um escalar, que é a massa da matéria. A ideia aqui, então, é que ela possa ser resulta, né? Quer dizer, que ela resulta na interação com um escalar. Também, e lembrando aí do trabalho, né, que o Salanti desenvolveu na tese dele, né, a interação de escalar, por exemplo, a interação de escalar, o campo vetorial da interação. Segundo o aspecto aqui, ele pode estar ligado então à escala, assim, da interação. O que está em jogo aí? O trabalho de Anne-Mills de 54, que dava bósons vetoriais, bósons gays não massivos, portanto, interações com alcance infinito, a necessidade de dar um alcance infinito para as interações fracas, né? Confinar as interações fracas ao interior do núcleo atômico. Então, a gente precisa, de uma certa maneira, gerar essa escala. E aí, a partir do trabalho de 56, lá do Yang e do Li, né, quando é introduzida a quebra da paridade, o Salan associa a paridade, né, a massa zero, e a paridade à simetria equiral, e aí a geração de massa é uma quebra da simetria equiral. E quem quebra a simetria equiral, então, quem faz a quebra da simetria equiral no setor fermiônico é o escalar. Então, o campo escalar foi introduzido. Aí, a gente passa para as interações fracas de Hadron, no início da década de 60, né, sobretudo 64, né, que são os trabalhos da Delme e Zweig, né, que o Delme e Zweig introduzem a ideia dos quartos por trás da formação de Hadron. Né. Então, o que nós temos que fazer agora, a ideia agora foi remeter a discussão da interação fraca dos Hadrons para a interação fraca dos quartos. Com isso aqui, né, a interação fraca entre interações fracas, né, do setor eletrônico
E aí a gente inicia, né, a diferença da década de 60 com a discussão forte, né, daquilo que seria a física desses campos escalares. Então, a questão importante, o desenvolvimento que se torna importante nesse momento, nesse contexto, a partir justamente do início da década de 60, né? Então, entre 60 e 68, então, o que ganha corpo nesse contexto é a discussão do mecanismo de Higgs, né? Da quebra espontânea de simetria. Eu vou sempre que falar de quebra espontânea de simetria, eu vou usar a sigla que se usa em inglês. Eu já vou usar essa sigla aqui e o mecanismo de Higgs. Então foi um momento crucial para o desenvolvimento da física de interações práticas. Outra coisa que também eu queria chamar a atenção é que nesse período aqui também, através de argumentação de simetria também, houve a previsão de um quarto, quando Gelman e Zweig introduziram os 3 quartos, né, introduziram a formulação de SO3, eles introduzem a formulação do SO3 de sabor, não de cor, ainda não está se falando na TCD. É o SO3 de sabor, que é o que na literatura se chama wakeful wave. Então, nessa discussão, eles introduzem 3 tipos de quartos. Eles descreviam a matéria hadrônica conhecida até então: o quarto U, o quarto D e o quarto estranho. Porém, nessa mesma época, 64, 30, né, por argumentação, baseada na argumentação de simetria, Cabilo Clasho Heliópolis Miami, eles já antecipam a existência do quarto quarto, antecipam a existência do quarto, que depois se chamou de chá, antecipam a existência de quarto. Então, os quartos ainda não tinham sido nem indiretamente descobertos, ou seja, havia então essa previsão teórica, né, do trabalho de Gelman e Zweig, os trabalhos dele sobre a existência de quartos, mas aqui, olhando a fenomenologia das interações práticas no setor de Hadron, esses autores aqui já perceberam que deveria aparecer um tipo a mais de quarto. O fenômeno físico que levou eles a prever a existência do quarto quarto é que nas interações práticas, as correntes neutras, né, de Viola, a estranheza, elas são muito pequenas. Deixa eu explicar o que é isso. Então, quer dizer, o que, né, a observação física que sustentou, né, a hipótese dos quartos quartos,
significa isso? Quando a gente olha os decaimentos fracos, por exemplo, quando a gente olha o decaimento beta do Newton, do ponto de vista da composição de quartos, o decaimento beta do Newton passa a ser visto como o decaimento do quarto Newton, como nós tínhamos falado. Então, se a gente olhar o decaimento beta do Newton, Newton decaindo um próton, um elétron, no termo de quarto, o Newton é quarto U, DD, lá na lição de Einstein, e o quarto, o próton é UD. Então, basicamente, se vê o decaimento do quarto D, no quarto U, conexão elétrica. Então, no setor da matéria nuclear, no setor hadrônico, o que nós temos é esse dublete aqui. A gente tem o quarto D e o quarto U. Na verdade, o quarto D se transforma no quarto U. E aqui no setor leptônico nós temos o elétron com o seu antineutrino. Então, o quarto D muda de sabor, ele muda, há uma mudança de sabor, há uma mudança de sabor. O quarto D ele tem carga 2 terços, menos 1 terço. E o quarto U tem carga 2 terços. Então, é claro, para bater a conservação da carga, não tem que sair daqui um objeto com carga menos 1. Que é justamente o elétron. Aí o elétron menos 1, uma coisa está menos 1, balança a carga. Então, há uma mudança de sabor. O que não se observava nas interações fracas, por exemplo, eram processos fracos em que essa corrente aqui, o quarto D é um ferro, o quarto U é um ferro. Então, o estado inicial é o quarto D, o estado final é o quarto U. Então, esse processo aqui ele poderia ser pensado assim: eu tenho no estado final um quarto U, a amplitude de transição, o estado final é o quarto U, o Dagger, a teoria de Gerardo Barrado é o Dagger gama zero, e o quarto D no estado inicial. Então eu formo uma corrente, isso aqui é uma corrente. Esse cara aqui tem carga 2 terços, então esse aqui é menos 1 terço, menos 2 terços, que é barrado, e esse cara aqui é menos 1 terço. Então essa corrente aqui tem carga menos 1, corrente carregada. O quarto U tem carga 2 terços, então o barrado se transforma para a fase oposta. Tem carga oposta, menos 2 terços, menos 1 terço, para menos 1. Então eu tenho uma corrente carregada. Corrente de água é uma corrente carregada. Não é uma corrente neutra, por exemplo, não é como uma corrente eletromagnética em que é o elétron barrado, elétron, ou o pósitron barrado, pósitron. A corrente eletromagnética é neutra, tem carga zero. Por quê? Porque a corrente eletromagnética ela se acopla com o fóton. E o fóton é neutro. O fóton é neutro, a corrente eletromagnética é neutra. A corrente fraca é uma corrente carregada. O que não se observava nos decaimentos fracos era a existência de correntes neutras e sem mudança de sabor. Sempre que há uma mudança de sabor, a corrente é carregada. Então, uma mudança de sabor, quer dizer, a ausência de uma corrente do tipo, por exemplo, U barrado U. Então, isso aqui é uma corrente neutra, mas não está mudando de sabor. Então, a pergunta é: por que eu não poderia ter nos decaimentos, quer dizer, como esses 2 quartos, como esses 2 quartos, aí eu tenho o quarto S, que tem a mesma carga que o quarto D. O quarto U tem carga mais 2 terços, deixa eu colocar, a carga eletromagnética 2 terços, o quarto, quer dizer, quando eu digo 2 terços do módulo de E, a carga fundamental, estou esquecendo o módulo de E. O quarto D é menos 1 terço, e o quarto S, que foi introduzido também no E, menos 1 terço. O que não se observava na fenomenologia, por exemplo, era uma corrente desse tipo. Por exemplo, SLD barrado S. Por exemplo, por que o quarto S, o quarto D decai no quarto U? Por que o quarto S, por exemplo, não decai no quarto D? O quarto S é mais massivo do que o quarto D, ele poderia decair, mas esse decaimento aqui é uma corrente neutra.
Porque esse cara aqui tem carga menos um terço. Então, o complexo conjugado dele tem carga mais um terço. Mas o S tem carga menos um terço. Então, essa corrente aqui é neutra. É uma corrente neutra com mudança de sabor, mudança de tipo de quarto. Então, por que esse decaimento não estava acontecendo? Por que esse tipo de decaimento, quer dizer, o quarto D e o quarto S, não estavam sofrendo esse processo de decaimento? Então, a percepção desses autores foi que isso deve estar acontecendo o seguinte: deve ter algum tipo de fenômeno, a gente está no mundo, né, dominado pelas regras da mecânica quântica, deve ter algum tipo de fenômeno em que, para eu ter esse desaparecimento desse evento, pode ser que tenha um outro quarto, companheiro do S, que é o quarto C, pode ser que exista um outro quarto, um carga 2 terços, e aí eu vou poder ter o processo de 2 terços, do quarto S, como o quarto companheiro dele, da mesma forma que o rei do tem. Poderia ter um processo envolvendo DU, como eu poderia ter um processo envolvendo DIS. E por que esse SD não está acontecendo? Poderia ser que tenha uma interferência destrutiva, quer dizer, o evento vai ser, tem probabilidade de acontecimento. Então pode ser que a ausência desse tipo de corrente, assim, uma corrente neutra, que viola o tipo de quarto, muda o tipo de quarto, ela seja o resultado de uma interferência quântica com um outro estado. Então, era preciso que eu tivesse uma simetria perfeita, 2 quartos U e D e o outro quarto S como o seu quarto correspondente. Então, baseado naquela observação física, eles introduziram a ideia de que pode ser então que haja um quarto. Então, eles previram a existência do quarto C já antes mesmo dos quartos terem sido descobertos. A referência importante, se alguém quiser dar uma olhada no trabalho fundamental, deixa eu pegar a referência original aqui. É esse trabalho aqui do Camilo, trabalho de 63. Baseia-se no a argumentação dele toda em simetria, limita de symmetry and like complex. Trabalho que eu fiz por diretas. Esse trabalho aí é um trabalho pioneiro na existência de quarto, da existência desse quarto. Bom, então, o que marcou essa época, esse período agora, a partir de 64, depois da introdução do quarto, foi toda a discussão do mecanismo de Higgs. Eu vou colocar aqui quais são os trabalhos essenciais. Se alguém quiser beber água na fonte, né, os trabalhos fundamentais do mecanismo de Higgs. Então, pode falar. Então, pelo que eu estou entendendo, eu acho possível o decaimento dentro de uma mesma down up, charme frame, Isso. top e Isso. Agora, quando você tiver decaimento com corrente e outros decaimentos, quer dizer, eles existem, mas eles são muito supressos. A probabilidade de eles aparecerem é sempre muito pequena. mas não é zero. Mas, por exemplo, você consegue, a partir de próton, por exemplo, produzir partículas que conhece. Isso. Então, em algum momento, alguma combinação de up e down gera um S. Não é. Aí não é a combinação de up e down. Porque quando você está no LHC e você joga próton contra próton, o que você gerou? Você gerou bastante energia. Então, essa energia pode estar acontecendo é que você está gerando a partir, por exemplo, de fótons, você pode gerar pares de quarto de quarto. Então, não significa que você está gerando quarto a partir de quarto.
E quando você está no LHC, você joga com bastante energia, que pode estar, você produz quarks em estado livre, produz gluons em estado livre, mas você produz fórmulas também, você produz elétrons. Então, o que você pode estar produzindo é, a partir de fórmulas, você pode produzir pares de quarks e antiquarks. Então, você pode estar produzindo esses outros quarks a partir de fórmula também. Não necessariamente o quark S vai ser produzido só a partir de quark U, de quark D. Ele pode ser produzido a partir de fórmula. Os fórmulas podem se materializar num S e no S bar. E aí esse S que saiu junto com esse S bar, eles estão desconfinados, eles se combinam com outra coisa. Não necessariamente no LHC, você tem quark produzindo mais. Os quarks podem estar vindo de outros objetos. É possível isso que eu falei? É possível. Correto, você pode a partir, porque você pode, o up ou down, eles podem interagir trocando gluon. E esse gluon pode se materializar sob a forma de um S com um S barra. Porque na verdade a interação entre os quarks é mediada pelos gluons. E os gluons no mundo dos quarks, eles fazem um papel exatamente igual aos dos fórmulas. Então eles podem se materializar em quark antiquark. Você pode ter esses gluons que foram gerados da interação do U. Na verdade não é o U diretamente com o D que formando S. O U com o D interage troca um gluon. Esse gluon pode ser materializado no quark S. Certo? Fala aí, Gabriel. Lá no laboratório, na verdade, por que você não tem estado lá, na prática? O que a gente... O LHC? O que aplica? O LHC, vamos dizer, quebra os prótons. Aí os prótons liberam quarks. Né? Então você, na verdade, quando você quebra libera naquele momento, você libera aquele 10 a menos 23 segundos que você tem um líquido, né? Um plasma de quarks e gluons ali. Mas esses quarks, esses gluons, esses 10 a menos 23 segundos, eles interagem. Então você também tem, as partículas são carregadas, elas também estão interagindo, trocando fórmula, então você cria um monte de partículas. Agora, você pode excitar em um certo momento, você pode, por que você detecta um bóson de Higgs, por exemplo? Porque você gerou, você tem energia suficiente, e aí você tem esses objetos W e Z0, eles interagem entre si através, nós vamos conhecer os versos, as interações, os modos de interação fraca. Você, a partir desses quartos liberados e desses gluons liberados, você não vai ficar, quando o LHC se desmaterializa em quartos e gluons, você não tem só quartos e gluons. Esses quartos, ao interagirem, eles geram outros objetos, eles geram Ws, eles geram Cs, eles geram fórmulas, e esses objetos criam essas partículas que aparecem e decaem em coisas que nós conhecemos, em elétrons, em fótons. Se você não vê diretamente as partículas, elas são criadas em processos que duram muito pouco tempo e elas decaem. Mas elas decaem em coisas conhecidas. Elas decaem em mesons que, em elétrons, em nêutrons e prótons, e é isso aí que você vê. Então você rastreia o aparecimento dessa partícula lá naquele plasma de quarks e gluons a partir do decaimento delas. Então, por exemplo, digamos que naquele decaimento ali, né? Dentro decai em próton, elétron e neutrino. Aí ela tem uma lista de reações assim. Aí tem uma suposição, vamos supor que, na verdade, o neutro pode ser uma composição de 3 caras. O que é que são esses caras? A ideia é sempre uma espécie de álgebra, né? Brincando até de achar eu teria que ser sentido de qualquer que está ali que diz, o neutro é composto de 3 quartos. Que isso? Por que é uma... As situações finais. Então você entende bem essa ideia. O que motiva você a imaginar um neutro composto de quartos? Por que esses quartos? Dessa maneira, que ele achou, na verdade, uma espécie de álgebra, uma espécie de regrinha de composição de certo objeto. O que eles perceberam foi o seguinte: o espectro hadrônico está se amplificando cada vez aparece mais partículas. Então, será que essas partículas estão aparecendo? Será que a natureza tem tanta partícula? Aí é uma questão de uma filosofia de pensamento. Será que a natureza tem tantas partículas assim? Ou se essas partículas, na verdade, são combinações de objetos? Eu acho que não é verdade. Então, eles perceberam que talvez haja objetos mais fundamentais. Agora,
A questão é como é que essas partículas estão aparecendo, todas elas estão aparecendo de modo completamente desordenado e caótico, ou existe uma regularidade na reprodução dessas partículas? Então, o que você começou a observar foi que o próton tem a massa quase igual ao do nêutron, a diferença de uma parte mil. Aí depois você tem outros três hadrons que tem massa próxima do próton do nêutron, mas não é muito igual. Mas eles entre si são degenerados também. Tem três outros hadrons que têm massa próxima do próton do nêutron. E tem outros três. Então você começou a perceber que tinha um grupo de 8 hadrons com massas aproximadas dentro do limite de precisão que você tinha na época, as massas próximas. E entre esses grupos, você tinha 3 objetos com massa muito idêntica, o próton do nêutron com massa muito idêntica também, mais 3 outros objetos com massa muito próxima. Então você começou a observar que havia uma regularidade. Por que você tem 8 estados degenerados na natureza? Aí apareceram 8 mésonos degenerados também. Aí você vê agora 10 bárions degenerados. Por que 8? Por que 10? Então por que esse outro 10? Por que você vê essa reprodução desses multipletes, desses grupos de partículas aproximadamente com a mesma massa? Por que o número 8? Por que o número 10? Então, se tem uma regularidade, né? Aí a gente precisa saber também, na mecânica quântica, que degenerescência significa simetria no hamiltoniano. Se o átomo de hidrogênio é degenerado, tem uma simetria SO4 no átomo de hidrogênio. Se o espectro do oscilador harmônico tridimensional é degenerado, existe uma simetria SO3 no oscilador harmônico tridimensional. Então a mecânica quântica ensina para nós que quando nós temos, né, grupos de partículas com a mesma energia, ou nesse caso com a mesma massa, você tem um estado psi, que é um estado de H com a mesma energia. Você tem energia E. Suponhamos que você tem, então, o hamiltoniano tem uma simetria. O que significa a simetria do hamiltoniano? Simetria do hamiltoniano significa que existe uma transformação unitária com um certo gerador que deixa esse hamiltoniano invariante. A invariância do hamiltoniano existe uma simetria que deixa esse hamiltoniano invariante. Isso aqui é básico da mecânica quântica. Em termos da simetria unitária, eu posso passar para simetria, a versão hermitiana. Esse é o objeto hermitiano. A invariância do hamiltoniano significa que o hamiltoniano comuta com esse gerador. O gerador daquela simetria deixa o hamiltoniano invariante, comuta com o hamiltoniano. Então, se eu aplicar esse operador P aqui e aplicar ele nesse lado aqui, e agora, se esse hamiltoniano é invariante sobre essa transformação, existe essa transformação de simetria do hamiltoniano, e esse cara, esse objeto que é o gerador dessa simetria, ele comuta com o hamiltoniano. Então, eu posso colocar aqui HP. Então, eu tenho 2 estados, psi e psi, que são independentes, distintos e independentes, participando do mesmo nível de energia. Então, tem uma degenerescência. Então, simetria do hamiltoniano é sinal para a gente de degenerescência de estado. Eu tenho mesma energia para diferentes estados. Então, se eu tenho várias partículas com a mesma massa, aproximadamente, significa que eu devo ter uma simetria muito boa. Deve ser exata, mas deve ser aproximadamente uma boa simetria. Por quê? Porque eu tenho degenerescência. Degenerescência na mecânica quântica é indício de que há uma simetria. Então, a existência desses octetos, desses depletos no espectro hadrônico, começou a dizer, bom, tem 8, você tem 10, tem uma simetria. Agora a pergunta é, quais são as simetrias que se reproduzem de forma 8 e 10? Então, nessa época, gerou um grande debate. Muitos grupos de simetria foram apresentados como possíveis candidatos da simetria do hamiltoniano das interações fortes. E aí teve um debate, podia ser, e outra coisa, quais são os números quânticos conservados nas interações fortes? Então, nessa época já se sabia que as interações fortes elas conservam um número quântico chamado isospin e um número quântico chamado de estranheza ou hipercarga. Então havia 2 números quânticos conservados.
E aí também, isso é um outro indício que a mecânica quântica nos ensina. Os números quânticos que são conservados, eles estão ligados ao grupo de simetria. Então, o que significa dois números quânticos conservados? Tem dois observáveis na mecânica quântica, dois operadores hermitianos que comutam, porque eles podem ser medidos simultaneamente. Eu posso, por uma partícula que participa das interações quânticas, eu posso rotular, eu posso decretar qual é o estado de uso spin, qual é o estado de estranheza dela. Então, tem duas, além da carga elétrica. Então, na mecânica quântica, a gente sempre vai identificar um estado quântico, a gente identifica um estado quântico por um certo número de números quânticos, um certo conjunto de números quânticos correspondentes a observáveis que podem ser medidos simultaneamente. Então, eu digo, a minha partícula tem massa, a minha partícula tem spin, a minha partícula tem carga elétrica, a minha partícula tem estranheza, a minha partícula tem isospin. Então, quando eu posso dizer dar todos os atributos quânticos de uma partícula, esses atributos quânticos são números quânticos. O que é isso aí? São valores de operadores hermitianos mutuamente comutantes. Então, eu sei que nas interações fortes, eu tenho dois operadores que comutam entre si. Então, isso significa dois geradores. Então, dentro do raciocínio das simetrias na mecânica quântica, isso significa que eu devo procurar um grupo de simetria que tenha uma subálgebra de Cartan de dimensão 2. Entre todos os geradores daquela simetria, eu vou encontrar dois que são mutuamente comutantes. Então, isso já começou a amarrar. Então, não basta eu só reproduzir 8 estados, 10 estados, porque isso é uma informação sobre o espaço de representações do grupo. Mas eu preciso também ter uma informação a mais, que é sobre a dimensão, sobre o que a gente chama de ranking do grupo. Quantos geradores desse grupo podem comutar entre si simultaneamente? Então, são dois. Então, dentro da categoria dos grupos de Lie, começou a se procurar quais são os grupos de Lie que têm ranking 2. Quais são todos os grupos de Lie que têm dois geradores que comutam simultaneamente. Então, na discussão dos grupos de Lie, nós temos 4 categorias de grupos de Lie. Nós temos os grupos de Lie da categoria SUN. Nós temos os grupos de Lie da categoria SO2N mais 1 e SO2N. Temos os grupos de Lie da categoria ST2N. E depois temos os chamados grupos de Lie excepcionais, que são G2, F4, E6, E7 e a outra. Então, quando Lie classificou todos os grupos, esses são todos os grupos de Lie possíveis. Esses aqui são chamados grupos de Lie clássicos, que são os unitários, os ortogonais ímpares, os ortogonais pares, os simpléticos, e os grupos de Lie chamados excepcionais. Então, cada grupo de Lie desse é caracterizado por um ranking. O que é o ranking do grupo? É o número de geradores desse grupo que comutam entre si. Então, SUN tem N2 menos 1 geradores. Mas desses N2 menos 1 geradores, N comutam entre si. Então, o ranking de SUN é N. Se eu pegar o grupo SO2N, ele tem N menos 1 sobre 2 geradores. Então, esse aqui é o número de geradores. Qual é o ranking dele? Então, esse é o ranking desse grupo aqui é N. Então, SO2N mais 1, o SON tem ranking N. SO2N, SO2N, 2N mais 1. Então, um grupo do tipo SO2N mais 1, outro do tipo SO2N, tem ranking N, ou seja, tem N geradores que comutam entre si. Se eu pegar, por exemplo, SO6, dos 15 geradores de SO6, eu sei que 3 vão comutar entre si. Então, é o N. A mesma coisa acontece com ST2N. Então, você sabendo o ranking, já poderia, então, no caso das interações fortes, o grupo de simetria tem dois operadores, dois números quânticos que podem ser atribuídos simultaneamente e que são conservados. Se eles são conservados, eles são uma simetria hamiltoniana. A simetria do hamiltoniano está associada a uma lei de conservação. Uma simetria que é o gerador, mas aqui a transformação de simetria deixa o hamiltoniano invariante. Então, eu
eu tenho informação sobre as interações, sobre o hamiltoniano das interações fortes. Eu um grupo onde haja dois operadores que comutam entre si e que comutam com o hamiltoniano. Eles comutam não só entre si, mas também com o hamiltoniano. Daí eu vou falar para a minha lista de grupos de Lie. Quais são os grupos de Lie que tem rank 2? O grupo de Lie tem rank 2, S, U, 2. Estou estudando aqui, peraí. É essa do zônio. N2, N2 na tela. Então, S3 tem rank 2, é o único SUL. Tem rank 2 e SO3. Depois eu posso ter SO5, tem rank 2, SO4 tem rank 2, ST4 tem rank 2, o ST2N também tem rank 1. E aqui, esse índice que está aqui, já é o rank do grupo. F4 tem 4, esse F4 aqui, G2 tem 14 geradores, esse F4 aqui tem 56 geradores, mas 4 comutam entre si. Então, esse aqui tem rank muito elevado. Esse aqui tem 14 geradores, mais 2 comutam entre si, G2. Então, nessa época, ficou claro que se havia uma simetria no hamiltoniano das interações fortes, deveria ser um desses grupos. Esse grupo aqui teve bastante número de apostas, muita gente apostou nesse grupo, todos apostaram nesse. Esses dois aqui foram logo descartados, porque tem uma questão ligada à carga elétrica, então esses grupos aqui são reais, não dariam a atribuição correta das cargas elétricas dos raios. Mas esses grupos aqui ficaram válidos por um bom tempo. Gell-Mann e Zweig apostaram nesse grupo. E aí a fenomenologia, a descoberta, e aquele grupo lá, o S3, ele tem um pitch, ele tem um pitch. Então aqui apareceu como sendo realmente um grupo bom. Então você, com todos esses indícios que você tem, com todas esses não indícios, né, mas com todas essas observações que você tem sobre as interações, você reconstituiu ao deveria ser um grupo simetria. Então quando Gell-Mann e Zweig lançam o Eightfold Wave, né, o Zweig não chamou de Eightfold Wave, teve um outro nome, mas na verdade eles estavam entendendo que teria que ser um grupo, dois geradores que comunicam entre si e que dão essas representações de dimensão 8 e 10, mas teve gente que trabalhou com G2, teve gente que trabalhou com S4 bastante tempo, mas aí começaram a aparecer mais partículas e aí os múltiplos de ST4 e de G2 não batiam com as partículas desconhecidas e o S3 desistiu. É por aí que a coisa foi. Então, o conceito fundamental é o conceito de simetria e o conceito de degenerescência. Por degenerescência, a gente está entendendo que seja a existência de partículas distintas com massas aproximadas. Bom, então a gente entrou na fase aí do campo de Higgs. Tudo indicava, né, que, como eu falei com vocês na aula passada, depois do trabalho também do Nambu, né, de fazer aquele modelo de supercondutividade da física de partículas, tudo indicava que a questão importante era a quebra espontânea da simetria. Então, a quebra espontânea, na verdade, a quebra espontânea da simetria não é bem, a simetria não é quebrada no sentido de que ela não existe. A simetria está lá. O nome de quebra espontânea da simetria, vamos falar um pouco mais no curso, na verdade é um nome meio inapropriado, porque a simetria está lá, ela só está revelada de uma forma diferente do usual. Na simetria usual, o que a gente tem? A invariância do hamiltoniano, né? Então, o hamiltoniano é invariante e o estado fundamental também é invariante. Então, a simetria está no espectro. Eu vejo os estados, a partir do estado fundamental, que é invariante, eu construo estados que são degenerados. Na quebra espontânea da simetria, a simetria está lá. A simetria é uma simetria do hamiltoniano. Mas eu não tenho mais as degenerescências. Então, a quebra espontânea da simetria é uma maneira de você ter a simetria sem ter as degenerescências. E aonde é que está a informação da simetria? Na prática, você não mede o hamiltoniano. O que você mede? Ou você mede as partículas degeneradas, ou então você mede relações entre massas, entre constantes de acoplamento. Então, na quebra espontânea da simetria, a simetria ela sai
de um espectro degenerado, você não vê mais a formação de um multiplate, mas você percebe a relação entre parâmetros físicos da teoria. E essas relações não são acidentais. Então você remete essas relações à existência de simetria. Então, nesse período, ficou claro que a simetria não era você queria introduzir um campo escalar, esse campo escalar ia ser a escala, mas esse campo escalar ele precisava quebrar a simetria de uma certa maneira, quebrar as degenerescências, porque o elétron e o neutrino não são degenerados em massa, o elétron em massa, e dentro do modelo padrão, o neutrino tem massa. A massa do quarto U não é exatamente igual à massa do quarto U. Então, o que se pensou foi que você começa com uma situação simétrica, mas a dinâmica, as interações do teu sistema, elas vão gerar uma situação em que você se afasta da situação de simetria, mas o hamiltoniano continua sendo simétrico. Então essa é um pouco a discussão que ganhou espaço com o Cosmos, com o campo de Higgs. Quando se introduziu o campo de Higgs, né, para resolver a questão da massa do elétron, para resolver a questão da escala das interações, então a questão agora é como é que eu vou compreender, qual é a compreensão que eu tenho desse campo de Higgs, como é que ele interage. Como é que ele interage com as partículas conhecidas e como é que eu gero as escalas a partir dele. Então, apareceu a partir do início da década de 60 essa grande atividade em torno do cálculo do Higgs e da quebra espontânea da simetria. Deixa eu só pegar aqui o seu mais importante. Você queria falar alguma coisa? Não, simetria é como se fosse, sei lá, vários estados e aí você escolhe dois colapsos. Não, a quebra da simetria significa que teu estado fundamental, você teria um conjunto degenerado de estados fundamentais, o que não acontece na mecânica quântica. Na mecânica quântica usual, não existe quebra espontânea de simetria. A quebra espontânea de simetria é um fenômeno intrínseco às teorias quânticas de campo. Você precisa ter um número infinito de graus de liberdade. Vamos falar sobre isso aqui quando eu introduzir o conceito que realmente é a quebra espontânea da simetria. Na mecânica quântica, devido ao tunelamento, o efeito de tunelamento, você não percebe a quebra espontânea da simetria. A quebra espontânea da simetria ela não ocorre na mecânica quântica, porque a mecânica quântica ela acomoda o efeito do tunelamento. Na teoria quântica de campos, devido à existência de um número infinito de graus de liberdade, você não tem tunelamento, porque requeriria uma quantidade infinita de energia. Então, o teu sistema, ele escolhe um estado fundamental dentre muitos que são degenerados. E aí, isso é que chama de quebra espontânea de simetria, porque o teu sistema naturalmente escolhe um estado fundamental dentre um conjunto de estados fundamentais. Então, na mecânica quântica, não. Você tem vários estados fundamentais, mas como você tem tunelamento, então o teu estado fundamental é a combinação linear de todos eles. Você tem sempre um estado fundamental na mecânica quântica por causa do tunelamento, mas na teoria quântica de campo não tem tunelamento. Então, se você tem diferentes estados degenerados fundamentais, eles vão ser diferentes, senão você não vai poder tunelar de um para outro. Você não vai poder compor, fazer uma superposição linear deles para um estado degenerado fundamental. Mas é isso que é a base do mecânica quântica. Então, vamos trabalhar sobre isso. Isso é fundamental, compreender isso. Bom, então, a década do Higgs, né, a década de 60, né, início da década de 60, a década do Higgs, ela começa com aquele trabalho de 1960 do Nambu, que eu já falei com vocês. Então, o Nambu traz aquele trabalho da supercondutividade para a física de partículas. Então, já é o primeiro passo que foi em 61, 60 e 61. 60 foi Nambu e 61, Nambu e Onalazini fazem dois trabalhos importantes. E aí o Nambu aqui já estava em colaboração com o pós-doc lá dentro, né? Eles continuam nessa linha de aproximar a física de supercondutores da física de partículas. Por quê? Lembra que eu tinha falado com vocês? Na física de supercondutores, qual é o mecanismo que está em jogo? É a geração de uma escala de energia. Os elétrons são isolados, de repente os elétrons se juntam para formar Bound states, formar os pares de Cooper e fazer a supercondutividade. Então, você gera uma escala que é a energia de ligação desses elétrons formando os pares de Cooper. Então, esse fenômeno de geração de uma escala na supercondutividade
conectividade inspirou o Nambu, inspirou o Iona Lazini a trazer esse mecanismo de geração de uma escala para a física de partículas. Porque o que eu preciso é gerar escala para poder dizer a interação forte e a interação fraca são limitadas, ao, por exemplo, ao núcleo atômico. A interação eletromagnética ela já chega no domínio atômico, né? Então ela tem 5 ordens de grandeza de escala mais alta do que a interação fraca e a interação forte. Então, para gerar essas escalas, eu importei esse mecanismo da supercondutividade. Em 61, aparece o trabalho fundamental do Boltzmann, que é sempre inspirado nessa ideia do Nambu e Iona Lazini. O trabalho dele se chama Fluids with a ideia sempre é usar supercondutores. Então, esse trabalho aqui também do Boltzmann, do modo multimento. É o trabalho original da quebra espontânea de silício. É a fonte de depois de 62, é o trabalho do Boltzmann, Salam e White. Então, nesse trabalho aqui é um trabalho muito interessante de ser lido, porque apesar de ser um trabalho publicado no Physical Review, ele é um trabalho bem didático. Eles estavam realmente ensinando essas coisas estavam aparecendo. Nesse trabalho, eles estudam, quer dizer, o título do trabalho é Broken Symmetries. E é quando eles trazem realmente a quebra espontânea de simetria. Ali, o Boltzmann faz um trabalho muito em cima de supercondutividade. Aqui não. O Boltzmann, Salam e Wilder fazem um trabalho em cima da metafísica de partículas e da teoria de campo. Então eles fazem um trabalho no Physical Review. Então é quando eles aprofundam a discussão do teorema de Boltzmann, da ideia de quebra espontânea de simetria. Está em jogo aqui, então desse trabalho aqui, o que está em jogo é a quebra espontânea de simetria em teoria de campos e física de partículas. Está em jogo aí isso, quando a coisa entra dentro da área. Se vocês quiserem seguir, por exemplo, a linha, né, do mecanismo de Higgs, a estrada é essa. É Nambu e Iona Lazini, Boltzmann, Salam. Aí vem o trabalho do Higgs 64, vem o trabalho do Higgs. Aí o Higgs entra na questão. Então o trabalho dele se chama Broken Symmetries. Nessa época, o Salam estava no Imperial College e o Weidberg era postdoc lá com o Salam, justamente. E o Higgs estava ligado também ali. O Higgs não estava no Imperial, estava em Bright. Então é Broken Symmetries, Massas Particles. Então tem isso aqui é o teorema de Boltzmann. Broken Symmetries, quebra espontânea de simetria. A quebra espontânea de simetria está ligado à existência, pelo teorema de Boltzmann, de partículas de massa zero no espectro. Massas particles and gate fields. Aí agora, quando entram em cena os campos de gate, a situação se modifica drasticamente. Que é o mecanismo de Higgs. O mecanismo de Higgs ele foi mais à frente, ele vem com a ideia de quebra de simetria, mais em conexão com campos de gate. E aí esse trabalho aqui, ele fez 2 trabalhos, ele fez o Physics Letters, 64, página 132, fez o Physical Letters,
64. Então, vocês veem que as ideias estavam assim, se acumulando, né? E aí, nesse mesmo físico review letters, vem o trabalho do England individual. Esses trabalhos ocorreram por cerca de 2 semanas de diferença, mas eles saíram no mesmo volume do físico review letters. Então, 64 foi o England, né? Esse trabalho se chama Broken Seed. Nesse trabalho aqui já chegam mais próximos da questão da escala, que é a massa do campo de gauge. Foi também físico review letters, volume 13 também, mesmo volume. Trabalhinho também importante. Depois, esses caras me chiaram na época do Prêmio Nobel aí, só para vocês entenderem por que eles chiaram, um trabalho de 64, Darwin. E Kibble. Porque os ingleses não perdoaram o fato de Sir Kibble não ter pego o Prêmio Nobel junto com o Engler e o Brown. O Brown na Engler e o Higgs, o Brown já na boca, né? Então, esse trabalho deles aqui é um físico review letters, tudo no mesmo volume, 13. Volume premiado aí, né? 64. Tem que comprar essa página. Isso aqui é. Tem que comprar. Então, chama Global Conservation Laws and Massless Particles. Então, esses trabalhos são decisivos, né? São os trabalhos fundamentais para o mecanismo. Depois o Higgs fez outro trabalho em 66 também, mas aí já era recorrente. O trabalho importante é esse trabalho é o trabalho. Esses trabalhos aí são os trabalhos importantes. Aí, feito isso, tem um trabalho importante. Então, Salan estava em cima dessa questão, né, da quebra espontânea de simetria. Qual foi o grande resultado do trabalho do Higgs, aqui desse trabalho aqui de 64, é que o Higgs percebeu que, em associação com o campo de Higgs, aparecia, as pessoas estavam muito interessadas no aparecimento de bósons vetoriais massivos. Mas o que Higgs mostra é que aparece também um escalar massivo, que é o bóson de Higgs. Então, o grande impacto, né, do trabalho do Higgs e do trabalho do Engler e do Brown foi que eles conseguem perceber que, juntamente com o campo de Higgs, juntamente com o fato dos bósons vetoriais adquirirem massa, aparece um escalar. Aparece uma partícula nova no espectro. Havia um campo, mas não estava claro que esse campo tinha uma partícula específica dele. E aí o Higgs e o Brown, eles identificam a partícula de Higgs. É isso que deu notoriedade ao trabalho deles. Em 64, ainda dentro desse cenário aí de compreensão das escalas, tem um paper importante, que é o paper do Salan e do Ward, que é já falando da unificação eletrofrágil. Já se tinha elementos suficientes para se construir. Então, eles escrevem esse trabalho aqui, que é Electromagnetic
Então, fiz letras. Então, esse trabalho aqui também é muito importante já para estar na direção da unificação. Então, já tem quebra espontânea de simetria, mecanismo de Higgs, e aí já se tem um cenário para fazer a unificação. A partir desse trabalho, inspirado nessa ideia, em 67, então, em 67, trabalho em 67 do Weinberg, também é o trabalho pelo qual eu fui indicado pelo Prêmio Nobel. Eu falar na aula passada com vocês do trabalho de 61 do Glashow. Aquele trabalho do Glashow de 61 foi o trabalho que encaminhou ele, né, para o Prêmio Nobel de 79, junto com o Salange e o Weinberg. Então, esse trabalho do Weinberg, em cima um pouco desse cenário que o Salange e o Bohr propõem aí, é um trabalho que ele faz uma teoria unificada para as interações fracas dos elétrons. Interações fracas e eletromagnéticas. Vamos trabalhar isso, a model of electrons. Então ele vai estudar. Professor, Oi? essa época toda de 60 era a Guerra Fria, né? Era a Guerra Fria, a Guerra Fria, sim. O que é estranho é assim, a maioria desses caras são todos americanos, né? Europeus, né? Europeus? O Salange estava na Europa, o Kibble, a Emmerich, Brown, esse pessoal todo estava na Europa. Nos Estados Unidos tinha-se o Weinberg. E russos não apareceram nessa época de 60? Quer dizer, nessa discussão, não. Quer dizer, os russos, eles trabalharam bastante na discussão da supercondutividade, isso eles marcaram pelo Landau, etc. Mas nessa discussão, porque na discussão das interações fracas, provavelmente a escola russa foi prejudicada pelo preconceito do Landau. Porque o Landau ele rechaçou veementemente a ideia de quebra de cavidade. E aí, quando o Landau falava, as pessoas se recolhiam, né? E aí não houve assim, um encaminhamento grande para essa discussão. E essa discussão ficou mais forte. E a outra coisa, a física russa nessa época, você lembrou por causa da Guerra Fria, ela estava mais interessada na energia nuclear. Então eles ficaram mais na física brônica, não tanto nessa discussão da interação fraca com a interação eletromagnética. E o mundo que ele estava fazendo física nuclear. Era uma questão do mundo. A questão do mundo, né? E lá não teve então muito trabalho nessa direção do mecanismo de Higgs, que a discussão ficou fora da escola. Esse trabalho aqui do Weinberg é o Physical Rate Electrons. 19. Então, esse trabalho aqui, colocando um starzinho em cima dele, eu junto com o trabalho do Glashow de 61 e agora junto com o trabalho do Salange de 68, aí embalado com tudo isso, né, por esse trabalho aqui de 64, mais o trabalho do Weinberg, também que o Salange já conhecia, né? Então o Salange faz o trabalho que concretiza tudo isso, essa síntese, né, de weak and electromagnetic interactions. Vou abreviar aqui, electromagnetic interactions. Esse trabalho aqui também é um trabalho do Nobel e ele foi publicado na Nobel Lectures de 68. Então, com isso aí a gente basicamente fecha, né, a formulação da teoria eletrofrágil. Então, a gente tem mais ou menos o que foi, quer dizer, nós tentamos já como é que as ideias foram conectando umas com as outras, se acumulando e quais eram
os pontos fundamentais, quer dizer, as observações, a fenomenologia fundamental das interações fracas que permitiu, né, chegar a essa teoria unificada. Uma coisa que é importante que eu queria chamar a atenção aqui é o quanto o nosso conhecimento de teoria quântica de campos foi aumentando a partir da construção dessa teoria eletrofrágil. A teoria eletrofrágil trouxe muitos elementos na compreensão do que realmente é uma teoria quântica de campos, mais do que no eletromagnetismo, mais do que nas interações fortes. A interação fraca ela tem muitas nuances, né, que não são típicas das teorias de campo em geral, mas que ensinaram, trouxeram muitas lições novas e abriram muitos horizontes da teoria quântica de campos. Então foi difícil a gente dissociar o desenvolvimento da teoria quântica de campos do desenvolvimento da física de interações fracas, dessa construção desse cenário eletrofrágil. Até porque também, né, foi o primeiro cenário construído de unificação, depois da unificação eletromagnética de Maxwell, foi o primeiro cenário de unificação por uma teoria quântica de campos, não por uma teoria clássica de campos, como foi o caso do Maxwell, mas por uma teoria quântica de campos. Então isso aí dá mais ou menos a contexto. Agora eu vou começar a chamar a atenção de vocês, nesse tempo que sobra aí, para o que está em jogo então na interação. E aí é um pouquinho o conteúdo daquelas aulas que eu pedi que quem quisesse assistir, viesse não assistir. E para nós, então, dentro das interações, eu vou colocar aqui o que é essencial a gente saber para poder compreender bem a teoria eletrofrágil e, a partir da teoria eletrofrágil, compreender as demais teorias unificadas. Né? Então, o que está em jogo, né, quando a gente fala da teoria eletrofrágil? Então, nós queremos compreender duas interações distintas, que a gente está tentando compreender com a teoria eletrofrágil, né? Duas interações distintas distintas, sobretudo, né, no que diz respeito às escalas, né? São duas interações com escalas bem distintas, escalas tanto de espaço, escala de tempo, escala de energia. Os decaimentos fracos são todos mais longos. Então, os decaimentos eletromagnéticos são na faixa dos 10 a menos 16, 10 a menos 18 segundos. Os decaimentos fracos são 10 a menos 10, 10 a menos 6 são 8, 10 ordens de grandeza mais dilatados, mais lentos, né? Decaimentos que levam muito tempo para ocorrer. Então, as escalas de tempo são diferentes, as escalas espaciais são diferentes. Então, você começa a perceber física de interações fracas quando você está em distâncias nucleares, subnucleares, 10 a menos 18 metros, né? Da interação eletromagnética, você já percebe a própria escala atômica molecular, 10 a menos 10 metros. Então as escalas são muito diferentes, as energias envolvidas também. No eletromagnetismo, na eletrodinâmica quântica, as energias envolvidas são na faixa dos elétrons, dos médios, na interação fraca, na faixa dos gêmeos, 3, 6 ordens de grandeza a mais. Então as escalas são muito distintas, os fenômenos são muito distintos, mas são duas interações distintas, né, com uma origem comum. Isso significa que eu consigo escrever um hamiltoniano único, ou um lagrangiano único, não um lagrangiano, ou um hamiltoniano único, que escreve os dois fenômenos simultaneamente. Eu tenho um lagrangiano, vamos dizer assim, eletrofrágil, ou tenho um hamiltoniano eletrofrágil. Então eu consigo reunir duas interações distantes, bem distintas, numa única formulação, numa única hamiltoniana. Isso que significa a unificação para a gente. As interações são diferentes, mas elas podem ser construídas simultaneamente por meio de um único hamiltoniano. Então esse é o primeiro ponto essencial. Depois, isso era uma ideia que, na verdade, Einstein tentou perseguir para unificar o eletromagnetismo com a gravitação, mas dentro de uma formulação clássica. A teoria clássica do eletromagnetismo e a gravitação. Que não, na teoria quântica, o eletromagnetismo faz interações fracas.
Então, as interações são distintas, né? O segundo aspecto importante que foi fundamental para isso foi o uso extremo, né, da ideia de simetrias. Está em jogo aí. Quais são as simetrias dessas interações? Eu preciso compreender as simetrias das interações e os seus modos, os mecanismos, né, os mecanismos de implementação. Como é que eu introduzo uma simetria numa teoria quântica? Eu produzo simetria no Hamiltoniano, eu produzo simetria dos estados. Como é que a simetria, então, eu preciso ter uma simetria e saber como é que eu vou colocar a simetria na teoria quântica. Até que ponto ela é uma simetria perfeita, até que ponto ela é uma simetria aproximada, até que ponto ela é uma simetria do espectro, ou ela é uma simetria não do espectro, mas ela tem relações, ela implica em relações entre parâmetros físicos da teoria. Então, o conceito foi amplamente usar o conceito de simetrias e, sobretudo, os mecanismos de implementação. Isso aí é um ponto essencial. Na teoria eletrofrágil, o que a gente vai acabar vendo é que eu tenho duas simetrias, uma simetria do setor fraco, uma simetria do setor um setor que não é eletromagnético, e essas simetrias elas se compõem para nos dar, no final de tudo, a simetria do eletromagnetismo. O que nós vamos compreender aqui é que nós vamos começar com uma formulação. Tem uma simetria SO2 associada, nós vamos colocar aqui um L, associada ao que a gente chama de setor left. E nós temos, independentemente de uma simetria abeliana por U, que nós vamos estar associada a um setor que nós vamos chamar de hipercarga. Então, nesse momento, quando eu tenho essas simetrias, eu tenho mais de um elétron. O elétron está bem composto, uma parte left e uma parte right. Eu não tenho um elétron constituído, como a gente conhece hoje. E nós não temos um conceito, o elétron não tem carga elétrica. Tem alguns números quânticos, mas não são a carga elétrica. A partir dessa simetria, dessas simetrias não são implementadas, e aí é decisivo o papel aqui, o campo de Higgs. Então, o campo de Higgs entra em conexão com essas simetrias, e no final de tudo, depois que o campo de Higgs entra e executa a transição de fase dele, o que sobra para nós é a interação, a simetria do mundo eletromagnético. A carga elétrica é conservada, ela emerge, vamos dizer assim, tudo que nós entendemos como sendo a carga elétrica, e emerge aqui o fóton. Até aqui nós não temos um fóton bem definido. Aqui nós ainda não temos o conceito de fóton. Aqui nós não temos ainda, nesse nível aqui, nós não temos ainda o eletromagnetismo. O eletromagnetismo está misturado aqui numa geleia de coisas. Depois que o bóson de Higgs, o campo de Higgs entra e coloca as coisas no lugar, ele organiza, vamos dizer, o espectro para nós, então o bóson de Higgs é essencial para gerar para nós aqui no final do dia um conceito, a ideia de carga elétrica e o próprio fóton, a própria luz. A luz emerge depois do mecanismo de Higgs. Então, a gente aprendeu como nós conhecemos uma interação a partir, de duas interações. Tem dois tipos de simetria. Claro, aqui eu ganho a simetria, eu ganho o eletromagnetismo e, paralelamente, eu ganho o setor fraco. Eu isolo aqui o setor fraco. O setor fraco vai ser para mim, não o fóton, mas vai ser o W mais, o W menos, e o C0. Então, aqui, eu tenho tudo misturado, eu tenho noção do que vai sair aí, organizadinho, interação eletromagnética com a sua escala e uma interação fraca com a sua escala. Aqui eu estou vendo as duas interações separadas, mas aí aqui não. Aqui eu estou vendo as duas interações descritas numa única formulação, está tudo junto aqui. E aí esse mecanismo de quebra espontânea de simetria é ele que vai
separar as interações. Então, a unificação, ela está tanto do lado esquerdo como do lado direito. Aqui, apesar das interações terem se separado, eu não perdi o conceito de unificação, porque eu sei que elas estão separadas por um efeito que houve de transição de fase. Mas a origem delas é aqui. Eu não sei distinguir o que é eletromagnético do que é fálico. Ali está tudo misturado. Eu só vou conseguir separar um fenômeno do outro nesse lado. A unificação, ela se processa nesse sentido. Então, isso foi fundamental. Agora, o mais importante para nós, então, é compreender a origem por que essas simetrias, por que S2, por que o 1. Então vamos lá, isso é fundamental. Depois o resto é matriz, álgebra de Lie, e aí não tem mistério. O mais importante é saber construir as ideias, os conceitos no lugar. Por que esse conceito não esse? Por que essa simetria não essa? E aí a partir daí eu vou te executar cálculo. Os cálculos são bem simples. O máximo que eu vou eletrofraca, a construção, ela pede cálculo de polinômio. É polinomial, é saber elevar ao quadrado, saber elevar a quarta potência, saber as operações fundamentais. Depois, claro, vai subir, vai transformar, vai calcular o processo, tem que saber regras de pai, calma. Tem isso não, você precisa para montar a teoria, as ideias são simples, né? E a matemática também é muito simples. Saber matriz, mexer com matriz, saber mexer com S2, etc. Então agora a pergunta é, que simetrias estão por trás? Nós estamos dando um espectro, vamos pensar no setor de elétrons, né? Vamos olhar o setor de elétrons, basicamente o elétron, o pósitron, o neutrino, o elétron, e o antineutrino, o elétron. Esse é o meu setor de elétron. E vamos olhar aqui o setor de quarto. Agora vamos olhar, não vamos olhar o setor hadrônico, mas vamos olhar diretamente o setor de quarto. Então nós temos aqui o quarto U, lá no seu antiquarto. O quarto D, seu antiquarto. O quarto S, seu antiquarto. Vamos colocar lá o quarto C, o seu antiquarto. Então desse lado aqui tem o setor de quartos. E as interações fracas, elas são interações... Bom, eu posso ter interações fracas, tanto no setor de elétron, quanto no setor de quartos, quanto no setor misto. Por exemplo, aqui no setor de elétron eu posso ter o menos, né, o muon, o neutrino do muon e o antineutrino do muon. Então, por exemplo, um processo puramente eletrônico que eu tenho é o decaimento do muon em elétron, antineutrino do elétron e neutrino do muon. Esse é um decaimento fraco, que está totalmente feito no setor hadrônico, no setor eletrônico. O que eu tenho aqui? Eu tenho o elétron com seu neutrino, o elétron com seu antineutrino, tem essa família aqui, elétron associado ao seu neutrino e o muon associado ao seu neutrino. Então eu tenho essa família aqui e essa família aqui com interação. Por exemplo, o decaimento beta do quarto D, eu tenho o quarto D decaindo do quarto U no elétron e no antineutrino do elétron. Então aqui eu tenho o setor de quarto, eu tenho o quarto U e o quarto D, e aqui eu tenho o setor do neutrino, o elétron e o seu, nesse caso aqui, o seu antineutrino. E aí, vou pegar aqui o outro. Eu posso ter, por exemplo, o meu quarto C decaindo do meu quarto C decaindo do meu quarto D, e aqui o quarto C tem carga 2 terços. O quarto D tem quarta menos 1 terço. Precisar jogar pósitron. O neutrino, por exemplo, nosso decaimento na carga com 2 terços.
carga aqui é menos 1/3, carga aqui é 1, carga aqui é 0. Então, nesse caso aqui, eu tenho também um decaimento aqui no setor de quartos, C e D, por exemplo, e tenho aqui o pós-condutor. Então, basicamente, os fenômenos da interação fraca eles estão sempre envolvendo dubletes de partículas. Sempre as partículas elas vão aparecendo acopladas em dubletes. E uma outra observação importante é a questão da corrente. A corrente de interação fraca, por exemplo, aqui quando muda decai no elétron, então a carga do muon é igual à carga do elétron. Então esse processo aqui se troca sem mudança de carga. Então é um processo com corrente neutra. Eu tenho uma corrente neutra. Eu não mudei a carga. Mas aqui, por exemplo, né, aqui houve uma mudança de carga. A carga aqui era 2/3, a carga aqui é menos 1/3, e aqui é 2/3. Então, essa corrente aqui é carregada, esse cara aqui é negativo. Então, eu vou poder manter. Então, nesse setor aqui, eu tenho no estado final o quarto U, no estado inicial o quarto D. Esse cara tem carga 2/3, portanto, esse aqui é menos 2/3, esse aqui é menos 1/3, então dá uma carga menos 1. Então, essa corrente aqui é uma corrente carregada. Carga menos 1. E, eu posso, essa corrente aqui é uma corrente carregada, carga mais 1. Estado final é o quarto D, estado inicial é o quarto C. Esse cara aqui tem menos 1/3, fica mais 1/3 com 2/3 dá 1. Então, essa corrente aqui tem carga mais 1. Quando a gente começa a observar, a coisa é feita assim, desse nível de observação mesmo, uma observação simples. Que eu tenho correntes carregadas nos processos fracos. O processo fraco, a interação fraca, ela tem essa particularidade, ela muda o tipo de partícula, coisa que não acontece na interação eletromagnética. Aqui um muon virou um elétron, aqui um quarto D virou um quarto U. Isso não acontece, por exemplo, no eletromagnetismo. O elétron